Aula 16. Conteúdo: tipo textual dissertativo. Habilidade: reconhecer a estrutura e a organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o compõem. Descritor 7. Diferenciar ideias centrais das secundárias. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins e estarei com vocês neste momento Saber Mais, no qual nós iremos observar que o texto, dentro da sua infinidade de informações, dentro do conjunto de informações que ele traz consigo, dos significados que nós podemos extrair dele, nós vamos perceber que existem ideias que são mais centrais, que são mais importantes, e outras ideias que são secundárias. Por quê? Essas ideias secundárias, na verdade, vão existir para trabalhar, para desenvolver o conteúdo que essas ideias centrais trazem para nós. Então, essas ideias centrais vão ter sim relação com as ideias secundárias, mas nós precisamos aprender a perceber dentro do texto qual é a ideia que é mais importante e qual é a ideia que é secundária, tá certo? Então, nós vamos começar na nossa TV interativa trabalhando com frases, com tópicos de frases que seriam, então, essas ideias principais. E a gente vai perceber de que maneira essa ideia principal vai se relacionar com uma ideia secundária, tá certo? Como elas vão se ligar. E é dessa forma que nós vamos aprender, então, a diferenciar uma da outra. Tá ok, então? Vamos lá para a nossa TV interativa. Então, nós temos aí, nesse nosso primeiro exercício, a seguinte ideia central, a seguinte ideia principal. Havia no rosto de cada criança a expectativa de uma festa maravilhosa. Então, nós vamos nos focar nas seguintes palavras: criança e festa, porque elas são aí as centrais desta frase que temos aí para trabalhar, tá ok? E aí nós temos três opções, três ideias que poderiam ser secundárias em relação a essa principal, ou seja, ideias que estariam aí para desenvolver esta ideia principal. Havia no rosto de cada criança a expectativa de uma festa maravilhosa. Vamos então observar qual seria a melhor para fazer esse desenvolvimento como ideia secundária. A letra A diz o seguinte: a mesa, arrumada com todo carinho, estava repleta de docinhos e enfeites coloridos, reservando surpresas deliciosas para a meninada. Então, observem aí que, sim, de fato, essa primeira alternativa traz para nós uma série de palavras que se relacionam tanto com criança como com a ideia de festa, não é? Então, a mesa, arrumada, não é? Repleta de docinhos, enfeites coloridos, tudo isso faz uma referência à ideia de festa, não é? Surpresas deliciosas também, e a palavra meninada vai fazer referência à palavra criança. Então, a letra A parece ser, então, a que vai melhor se enquadrar. Mas vamos observar as outras. A letra B diz o seguinte: os palhaços entraram no palco, dando cambalhotas, fazendo piruetas e alegrando a todos. Percebam que, quando a gente pensa em palhaços, a gente pode até pensar em palhaços animando uma festa de criança. Porém, esses palhaços entram no palco, dando cambalhotas. Percebam, então, que esses palhaços estão na sua performance no picadeiro de um circo. Então, por essa razão, né, palhaço pode se ligar à festa, mas o picadeiro do circo não vai ser diretamente relacionado a uma festa infantil. Então, a letra B é descartada por causa disso. Vamos à letra C. O dentista chegou e foi chamando as crianças, uma a uma, para iniciar o tratamento. A gente até tem a repetição da palavra crianças, porém, a gente vê que o contexto é completamente outro. O dentista
o tratamento. Então, a gente está vendo que na letra C é um ambiente de atendimento dentário. Então, de fato, a ideia que vai completar e que vai desenvolver a ideia central nesse primeiro exercício é a letra A, certo? Vamos agora seguir para a nossa atividade 2. Vamos observar, então, um outro tópico frasal que vai nos mostrar aí qual seria a ideia principal. Os peixes nadavam agilmente no aquário. Então, a gente vai observar a presença da palavra peixes e da palavra aquário. E aí, na casa repleta, os animais viviam tranquilos em harmonia. Então, a gente tem aqui a presença da palavra animais, que pode se ligar à palavra peixes. Mas vamos observar a letra B. Todos davam reviravoltas, iam até o fundo, subiam à tona para pegar alimento, numa agitação encantadora. Então, percebam que quando ele diz iam até o fundo e subiam à tona para pegar o alimento, a gente pode então fazer uma relação com o peixe, não é? Vamos observar a letra C agora. As crianças, numa alegria contagiante, jogavam migalhas de pão e os peixes, muito agitados, vinham à tona para alcançá-las. Então, observem que nessa letra C, o que nós vamos observar é que a gente tem a presença de um elemento que não foi citado anteriormente, as crianças. Também fala de peixes, mas a gente tem aí que as crianças jogando migalhas, a gente não percebe lá na nossa ideia principal. Então, por conta disso, a letra B será, então, a que vai melhor se enquadrar nessa situação aí, tá ok? A que melhor vai desenvolver a informação principal, tá certo? Que é os peixes nadavam agilmente no aquário, tá ok? Vamos então seguir agora para a terceira atividade. Vamos lá? A nossa ideia principal será, na sala, a professora iniciava sua aula de português. Então, professora iniciava e aula de português são o nosso foco aqui de análise, tá? Os alunos, na letra A, né? Os alunos atenciosos iam arrumando material de desenho sobre as carteiras, régua, esquadro, compasso, lápis de cor e etc. Então, quando na letra A se diz o material de desenho, a gente já observa que a gente vai ter que descartar, porque a aula é de português, material de desenho normalmente é material de outra aula, não é? E aí, então, régua, esquadro, compasso, a gente percebe que é, então, um material de desenho bem específico e bem técnico, né? Então, não é objeto da aula de português. Então, a letra A será descartada. Na letra B, a gente tem o seguinte: os alunos, a pedido da professora, abriram os livros à página 40 e iniciaram a leitura silenciosa do texto. Então, a gente percebe que aí tem uma relaçãozinha assim com a aula de português. Vamos observar agora a letra C. Todos os alunos abriram o livro e a professora iniciou a explicação do texto. Também está falando aqui de língua portuguesa, né? Porque a professora ia explicando um texto, né? Porém, nós vamos considerar a letra C melhor como completude do que a letra B. Por quê? Porque lá na ideia principal se diz que a professora iniciava a aula de português, tá? E aí, aqui na letra B, os alunos vão, então, para uma leitura silenciosa. Já aqui na letra C, fala-se que a professora fez a explicação do texto. Então, fica mais harmonioso em termos de significação a letra C, completando o tópico da terceira questão, tá bom? Seguindo adiante, nós vamos agora ao nosso quarto exercício, tá? No nosso quarto exercício, nós vamos observar o seguinte tópico. O cantor popular iniciou o espetáculo musical. Então, essa é a ideia central que nós vamos ter. Vamos observar aqui a presença da seguinte observação, que nós temos um cantor popular e ele vai fazer o seu espetáculo musical, ou seja, o seu show, né, como normalmente nós dizemos. Vamos observar então essas opções.
Na letra A, nós temos o seguinte: em seu repertório, havia canções variadas com que ele homenageava todos os estados brasileiros. Então, a gente vai ver que é o espetáculo musical deste cantor e ele diz em seu repertório, ou seja, nas músicas que ele vai cantar. Então, está adequado, não é? É o repertório dele, das músicas que ele vai cantar. Então, a letra A tem relação. Na letra B, nós vamos ter o seguinte: no teatro lotado, o povo assistia ao balé moderno. Quando nós lemos no teatro lotado, nós até fazemos uma relação e imaginamos aí o teatro lotado, espetáculo musical, pode ser. Porém, o teatro está lotado porque as pessoas querem assistir a apresentação de balé. Então, não vai fazer relação com o show musical desse cantor. Então, a letra B é descartada por isso, tá? Letra C. O som alegre dos instrumentos musicais misturava-se às canções mais conhecidas da plateia. Nessa letra C, está fazendo aí uma observação mais ligada a instrumentos musicais, como que se fosse um instrumento musical, um concerto musical, não é? E aqui a gente está falando do espetáculo musical que é de um cantor. Então, como a letra A fala de um modo geral das músicas que serão executadas e que ele vai usar para homenagear os estados brasileiros, então, letra A melhor completa a nossa quarta atividade, tá certo? Vamos agora passar para a nossa próxima atividade, vamos lá, em que nós vamos ter agora a leitura de um texto, porque vocês perceberam que até então nós trabalhamos com situações em que nós tínhamos aí uma frase, uma ideia principal solta, vamos dizer assim, e que essa ideia principal seria completada, seria desenvolvida por uma outra secundária. E aí nós buscávamos aí palavras dessa ideia principal que pudessem ser relacionadas com as palavras da ideia secundária, tá bom? Então agora nós vamos partir para a leitura de um texto. E na leitura desse texto a gente vai também observar que, apesar de ser um texto um pouco maior, ele também vai apresentar para nós uma ideia que é central e as outras ideias estarão ali para ajudar o desenvolvimento desta ideia principal, tá bom? Então vamos para a nossa leitura de texto. Vamos lá. Falar do meio ambiente não é só falar de árvores, plantas, animais, da poluição, do ar, da água. Falar em meio ambiente é também falar de crianças e seu comportamento. Percebam aí, então, que a gente percebe aí que ele vai falar para nós o seguinte: começa a dizer o que é falar no meio ambiente como quem está introduzindo a um tema, não é? E aí ele já traz aí a sua proposição. Falar em meio ambiente é também falar de crianças e de seu comportamento. Percebam aí que já a partir dessa frase, ele direciona e faz a relação de por que ele começou falando de meio ambiente, né? É meio ambiente, mas também é criança e seu comportamento. Nós vamos ver então que é nesse foco que ele vai se centrar. E aí ele vem com a seguinte frase: você já parou para pensar que somos exemplos para elas? E aí quando ele diz, você já parou para pensar que somos exemplos para elas? A gente começa a perceber então que essa ideia das crianças e do comportamento dessas crianças está mais presente, tem aí uma carga mais forte, não é mesmo? É meio ambiente, sim, mas crianças e seu comportamento trazem aí uma significação central, uma significação principal, né, de acordo com aquilo que ele já desenvolveu. Então, avançando na leitura do texto, nós vamos ter o seguinte: principalmente se você tem uma criança em casa, você se torna um espelho. Então, novamente, a presença da palavra criança e agora espelho, com essa ideia de reflexo, né? Você se olha e você se vê, você reflete, então, para essa criança, o comportamento, tá ok? Então, vamos aí começar a notar que essa ideia é realmente a ideia que vai permear o texto como principal.
Olha só então como essa ideia continuará sendo desenvolvida. Se for só o batom, que a menina desde cedo ensaia a usar, ou a gravata e os sapatos que o menino teima em pegar emprestado, tudo bem, estes são hábitos saudáveis e que revelam que você é um modelo para aquele ser que está sob seus cuidados. Então, novamente, vai falar aí de hábitos que as crianças têm, né, hábitos das crianças, e fala novamente em modelo. Lembra que anteriormente apareceu a palavra espelho? Agora a gente vai ter modelo. Nesse contexto aqui deste texto, a gente pode dizer que espelho e modelo são sinônimas por conta daquilo que elas querem dizer, tá bom? Então percebam aí a ideia principal que vai sendo costurada a partir dos exemplos que foram dados, né? Da menina imitando a mãe, do menino imitando seu pai, né? E aí seguimos com a leitura. Mas e os hábitos que não são saudáveis? Você, como pai ou responsável, obedece sempre o sinal vermelho, a velocidade estabelecida para a rua? Você cede a sua vez? Você separa os resíduos em casa, recicláveis dos não recicláveis? Você substitui as lâmpadas tradicionais por fluorescentes ou lâmpadas do tipo LED e explica esse gesto para a sua criança? Então percebam que nesse parágrafo ele vai falar de possíveis hábitos que nós deveríamos ensinar a nossa criança não somente pela fala, mas pelo exemplo, não é? Porque somos responsáveis por ela e a criança aprende pelo exemplo. Então percebam que essa ideia do exemplo da criança, o comportamento da criança vai sendo aí costurada no texto agora com outros exemplos. Exemplos esses que vão resultar num comportamento saudável ou não saudável. Depende da forma como você se comporta na frente da criança e, obviamente, ela irá aprender, né? Ou bom ou ruim. Aí o texto é concluído da seguinte maneira: pois saiba que cada pequeno gesto seu não passará despercebido por ela. Os pequenos, inclusive, nos corrigem ou nos chamam a atenção. E olhem aí o que aparece nessa conclusão: pois saiba, cada pequeno gesto não passa despercebido por ela, ou seja, pela criança. Então, temos aí que toda essa ideia principal foi sendo costurada no decorrer da escrita do texto com o auxílio de palavras sinônimas que dentro do contexto significam, né, essa sinonímia, tem essa significação aproximada, exemplos, mas a gente vai ver que a ideia central desse texto vai girar em torno das crianças e seu comportamento e como elas aprendem, não é mesmo? Então, sobre esse texto, nós temos a seguinte questão. Em relação ao tema, a informação principal do texto refere-se ao fato de que as crianças percebem cada pequeno gesto. Letra B, as crianças têm alguns hábitos saudáveis. Letra C, as lâmpadas tradicionais devem ser substituídas. Letra D, os resíduos caseiros devem ser separados. Ou letra E, os sinais de trânsito devem ser obedecidos. Então percebam que depois que a gente faz essa leitura criteriosa, observando o que é central, a gente vai responder com muita facilidade que a resposta para esse texto é a letra A. Para essa questão, aliás, é a letra A. O texto fala que as crianças percebem cada pequeno gesto. Claro que todas essas outras alternativas, esses distratores, eles aparecem no texto sim, mas eles aparecem como suporte, como desenvolvimento para essa ideia mais que é a principal, que é mais importante, vamos dizer assim, dentro desse texto. As crianças têm algum hábito saudável? Sim, porque aprenderam pelo exemplo. As lâmpadas devem ser substituídas? Sim, porque isso é um bom exemplo para a criança. Os resíduos caseiros devem ser separados? Também, por ser um bom exemplo para a criança. Os sinais de trânsito devem ser obedecidos? Sim, porque serão bons exemplos para a criança. Então percebam que tudo isso gira em torno de algo que é mais importante, de uma ideia que é mais central, a questão da criança perceber cada gesto e aprender pelo exemplo, ok? Então, depois de nós percebermos toda essa análise e essas relações entre ideias centrais e ideias secundárias,
nós vamos agora passar para a nossa atividade. Vamos lá? Temos aí A Sombra do Meio-Dia. A Sombra do Meio-Dia é o belo título de um romance lançado recentemente de autoria do diplomata Sérgio Danese. O livro trata da glória efêmera e da desgraça duradoura de um ghostwriter, ou um redator fantasma, aquele que escreve discursos para os outros. A glória do ghostwriter, de Danese, adveio do dinheiro e da ascensão profissional e social que lhe proporcionaram os serviços prestados ao patrão, um ricaço feito senador e ministro. Ilimitado das ambições e limitado nos escrúpulos como soem ser as figuras dessa laia, a desgraça da sufocação do seu talento literário ou daquilo que gostaria que fosse talento literário, posto a serviço de outrem e ainda mais um outrem como aquele. As exigências do patrão, aos poucos, tornam-se acachapantes, não apenas discursos que ele encomenda. É uma carta de amor a uma bela que deseja como amante, ou um conto com que acrescentar a delícias do dinheiro e do poder à glória literária. Nosso escritor de aluguel vai se exaurindo. É a própria personalidade que lhe vai sendo sugada pelo insaciável senhorio, na forma de palavras, frases e parágrafos. É a alma que põe em continuada venda. Então, sobre esse texto, nós questionamos a vocês o seguinte: o fragmento que contém a informação principal do texto é... Vocês terão aí algumas alternativas, 5 alternativas para observar, não é? Qual é o fragmento que tem essa ideia principal, essa informação principal do texto. Então, vamos voltar à leitura do texto, vamos analisá-lo e depois chegar a esta conclusão junto com vocês. Vamos lá, então, A Sombra da Meia-Noite, A Sombra do Meio-Dia, me perdoem, é o belo título de um romance lançado recentemente de autoria do diplomata Sérgio Danese. O livro trata da glória efêmera e da desgraça duradoura de um ghostwriter. O que isso quer dizer, então? Que é uma glória passageira, uma glória que não dura muito, não é? E a sua desgraça foi duradoura. Desse ghostwriter, ou seja, dessa pessoa que era paga para escrever textos para outra pessoa, sendo que esta outra pessoa é que ficaria com os louros desse texto escrito, não é? E também pode ser chamado de redator fantasma, aquele que escreve discursos para os outros, escreve para os outros e este outro é que fica com a fama do texto, tá bom? A glória do ghostwriter, de Danese, adveio do dinheiro e da ascensão profissional e social que lhe proporcionaram os serviços prestados ao patrão. Então percebam aí que essa glória que foi efêmera, ela veio de quê? Desse dinheiro e da ascensão profissional e social que esse serviço de ghostwriter lhe proporcionou. Então, percebam que aí tem uma informação sobre o texto muito importante. Seguindo com a leitura, nós vamos então observar o seguinte: ilimitado nas ambições, ilimitado nos escrúpulos, como soem ser as figuras de sua laia. Então percebam que esse patrão é uma pessoa sem escrúpulos, é uma pessoa muito ambiciosa, não é? Aí falou dessa glória que era efêmera e agora vem falar da desgraça, que foi duradoura. A desgraça veio da sufocação de seu talento literário ou daquilo que gostaria que fosse talento literário, posto a serviço de outrem e ainda mais um outrem como aquele. As exigências do patrão, aos poucos, tornam-se acachapantes, ou seja, ele começa a exigir coisas para além de simples discursos, não é? Ele começa a pedir carta, não é? Não são apenas discursos que ele encomenda, é uma carta de amor a uma bela que o deseja como amante, ou um conto com que acrescentar as delícias do dinheiro e do poder à glória literária. Nosso escritor de aluguel vai se exaurindo. É a própria personalidade que vai sendo sugada pelo insaciável senhorio. Então, já que ele deixa de escrever apenas
discursos e passa também a escrever coisas mais pessoais, coisas mais que chegam mais próximas do talento literário desse escritor de aluguel, ele vai perdendo a sua própria personalidade. Na forma de palavras, frases e parágrafos, é a alma que põe em continuada venda. É como se o talento dele representasse sua própria alma. E como ele vende o talento dele com as palavras, então é como se ele estivesse vendendo a própria alma. Nós questionamos de vocês qual seria o fragmento que ia conter a informação principal do texto. Então, já na letra A aparece o seguinte: A Sombra do Meio-Dia, Diplomato Sérgio Zanesi. Então, não será aí, porque nós temos aí apenas um suposto título e o nome do autor. Então, não é aqui que está a informação principal desse texto. Esse texto vai falar do que é este livro, não é? E aí a gente só tem um suposto nome e quem foi seu autor. A essência do livro, da história, não está na letra A, não é? Vai estar justamente na letra B, que vocês tão bem reconheceram e marcaram, quando diz: o livro trata da glória efêmera e da desgraça duradoura de um ghostwriter. Aí sim, a gente vai ter a informação principal do texto, esse texto que fala sobre um livro. E aí, de fato, esse livro não falou da glória e da desgraça? O texto não desenvolve exatamente essas duas ideias? Então, aí está aquilo que é central, porque a partir da ideia da glória, que é efêmera, e da graça, que é duradoura, é que o texto vai ser desenvolvido. Então, letra B é a alternativa correta. As demais, então, não serão pontuadas aí. Vocês perceberam muito bem, não é? Na interatividade, demonstraram para nós exatamente essa questão como sendo a marcada correta. E nós finalizamos este Momento Saber Mais por aqui, aguardando vocês em outros momentos, em outras ocasiões. Até a próxima!